Muito bem, então, vamos lá no nono, nossa segunda atividade de história, aqui nas nossas apostilas de atividade remota. Ok, então, neste momento nós iremos falar sobre a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi aquela revolução aquele movimento onde a burguesia ascendeu ao poder. Professor, como assim a burguesia ascendeu ao poder? Ela aconteceu na Inglaterra, não é? E a burguesia, aquelas pessoas que estão ali, que não são a nobreza, mas também não são os servos, não são as pessoas que estão lá embaixo, elas estão ali no meio termo. Elas são envolvidas no comércio, elas estão envolvidas na economia e vão conseguir finalmente ascender ao poder, tirando um pouquinho da nobreza do foco e se colocando ali. Então, os comerciantes, os burgueses vão conseguir ascender para o poder. Vamos lá então? A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas por líderes da burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte. Do ponto de vista econômico, ao longo dos séculos 16 e 17, e que precisava alcançar legitimidade política. Ou seja, o que significa isso, professor? Eles estavam conseguindo poder e riqueza, eles estavam conseguindo muito poder, muita riqueza, mas eles não tinham legitimidade. A nobreza ainda conseguia se sobrepor a eles, a nobreza estava nos melhores cargos, governava, tudo mais. Então eles queriam também esse poder político. E é com a ascensão da burguesia neste momento, então, que eles conseguem. Não é mesmo? Então, com o processo da Revolução, a burguesia da Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país e formular a estrutura política que culminaria no modelo da monarquia parlamentarista em 1688. Antecedentes históricos da Revolução Inglesa durante grande parte do século XVI. A burguesia inglesa esteve bem articulada com os nobres e os reis pertencentes à dinastia Tudor de Henrique VIII e sua filha Elizabeth. A reforma religiosa de Henrique VIII, anglicanismo, proporcionou grandes benefícios financeiros tanto para nobres quanto para burgueses da Inglaterra. Isso porque teve início o processo de conversão das antigas terras feudais de domínio da Igreja Católica em propriedades privadas, o que possibilitou a formação dos cercamentos e dos arrendamentos que foram vendidos aos burgueses que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar alguma atividade agrícola. Além disso, a ruptura com a Igreja Católica, em situação de grande poder político em toda a Europa, não só na Inglaterra, dispensou a Inglaterra de pagar tributos para Roma. As principais ações políticas dos Tudor acabaram proporcionando uma grande ascensão da burguesia, de modo que no fim do século, na década de 1590, os burgueses já tinham grande força representativa na chamada Câmara dos Comuns, uma das câmaras do parlamento inglês, que tinha como oposição a Câmara dos Lordes, isto é, dos nobres apoiadores da coroa. Essa força estava associada ao puritanismo, ou seja, ao calvinismo inglês, que é uma religião, tá, gente? Que era a religião que mais atraía a burguesia e que dava suporte ideológico para o radicalismo político contra o absolutismo, ou seja, contra o poder desmedido do rei, o grande poder do rei. Então eles queriam tirar um pouco mais do poder do rei. Enquanto a renda da burguesia vinha do trabalho e de investimentos financeiros, a renda dos nobres vinha de privilégios, impostos e monopólios estatais. Os monarcas que sucederam Tudor, isto é, Stuart, perceberam que não freassem a burguesia no campo político, a estrutura monárquica estaria fadada à ruína. O primeiro monarca da dinastia Stuart foi Jaime I. Para controlar a extensão da burguesia, Jaime I passou a tomar duas medidas principais. Aumento de impostos e estabelecimento de empréstimos forçados. E 2, a formação de monopólios estatais como forma de participação dos rendimentos dos negócios burgueses. Além disso, Jaime deflagrou uma perseguição religiosa aos puritanos. Confrontado pela Câmara dos Comuns, dissolveu o parlamento, que ficou inativo de 1614 a 1626. Então, sobre a Revolução Inglesa,
A ascensão da burguesia, ela termina então com Jaime, quando ele acaba com a Câmara dos Comuns, dissolve o parlamento. Ok, gente?